Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula de número 2 do nosso terceiro mezanino, que será constituído de perfis laminados, já adiantando, como já falei na apresentação, hoje nós iremos levantar essa questão: qual o tipo de perfil que melhor se adequa a um projeto do tipo mezanino, um projeto pequenininho, estrutural. Sempre vai ter o elemento, o caráter estrutural envolvido, isso tem que ser levado a sério, não importa que seja uma pequena caixa d'água, uma pequena calha, um edifício grande, não importa o tamanho da concepção estrutural do projeto. A estrutura tem que ser levada a sério, tudo tem que ser dimensionado. Da menor bucha para segurar uma calha até uma viga muito comprida no edifício, numa edificação, numa ponte, ou numa estrutura mais robusta, não importa. E no mezanino não é diferente, a gente tem que sempre estar pensando atinente ao caráter estrutural, lembrando sempre do tripé: resistência, durabilidade e funcionalidade. Todo projeto tem que ser resistente, no caso, para resistir às cargas, tem que ser durável para poder prolongar a sua vida, a sua longevidade, a sua vida útil perante as cargas e agressividade do meio, dos elementos deletérios, e tem que ser, no caso, atender ao critério funcional. Funcional é conforto psicológico, conforto físico também do cliente. Se um desses três critérios do nosso tripé ele falha, o nosso projeto ele falha, a obra falha. Então, a definição do perfil para uma estrutura é de caráter muito importante. Você deve gastar 1 a 2 dias pensando no tipo do perfil. Não é escolher um perfil e sair calculando. Quem dera fosse assim, não é assim que funciona. A gente tem que perguntar ao arquiteto, se tiver arquiteto envolvido, tem que perguntar ao cliente, tem que sondar, no caso, o mercado em volta da obra do cliente, no caso, desde serralherias até montadoras, e sempre pensar que perfis mais pesados, como perfis W, perfis é, laminados, de modo geral, mais robustos, para obras maiores, como galpões e edifícios, a gente precisa agendar com o nosso comprador. Nunca esqueça disso, você sempre precisa agendar com o seu comprador. Então, pensando nisso tudo e um pouco mais, queremos definir hoje e irei falar o porquê de ter adotado o perfil laminado para esse mezanino em específico ao conversar com o cliente. Será uma aula gostosa, irei apresentar os perfis, as características de cada perfil, características importantes que podem adequar para o seu projeto ou do outro colega. Para cada obra, a gente tem que pensar no perfil que se adequa, não é o perfil que você quer. Sempre pense dessa maneira. E assim, vamos então dar início à nossa aula de hoje para darmos continuidade ao nosso mezanino 3, que está sendo feito com todo carinho para você. Vamos lá. Mezanino 3 de perfil U laminado. Aula de número 2. Qual o perfil adotar para este mezanino? Definição do tipo de perfil que melhor se adeque ao nosso projeto. Bem, no mercado você tem uma gama enorme de perfis. Os perfis circulares e os perfis que são quadrada ou retangular são os melhores para colunas, para treliças, porque eles possuem um raio de giração formidável nas duas direções. O quadrado e o circular têm as mesmas propriedades em torno do eixo X e em torno do eixo Y. São fantásticos nesse sentido. Para colunas, são campeões, são os melhores. Para perfis de vigas, eu uso os perfis I, no caso, o perfis W, que tem maior radiação em torno do eixo X e menor radiação em torno do eixo Y. E para perfis de coluna, eu procuro não usar o perfil W, eu uso o perfil HP. Ou o perfil de coluna soldada, coluna CS, que eu não botei aqui. Os perfis E eu vou trazer no nosso canal, no Galpão 2, é um galpão enorme que eu estou fazendo para você. E não eu vou fazer de propósito. Eu acho que as terças já estão de perfis E. Vou fazer os perfis E para você.
E tem os perfis U laminados, a família laminado e americano, laminado americano, o I americano, que eu não botei aqui, o U americano, o perfil L americano, são ideais para obras menores e também resistem a alvenarias. E perfis de chapa fina, né? Perfis U enrijecidos, eles sempre se adequam muito bem como terças, como vigas, desde que para chapas xadrez, não lajes, e também eles se adequam para coberturas e treliças de modo geral. Aqui é um apanhado geral, vamos entrar em detalhes sobre cada tipo de perfil para melhor entendermos o balizamento, né? O que nos baseou para poder levar a escolha do perfil U laminado, que é este aqui, que eu botei ele aqui deitado. Ele deitado é melhor para banzos e ele em pé naturalmente é melhor para vigas ou terças. O perfil W. O perfil W, eu coloquei características escritas na minha mente, com base na minha experiência, não pesquisei em lugar nenhum. Gosto de fazer isso de modo natural para você, para que você tenha o meu ponto de vista com base na minha experiência, na minha bagagem. E você pondere com relação a outros livros ou outros artigos que você bem entender. Assim eu fiz de modo natural, escrevi numa tarde, ouvindo uma música bacana, escrevi sobre cada tipo de perfil com base na minha experiência. É o meu ponto de vista para agregar no seu projeto, de forma humilde. Então, o perfil W ele possui excelentes propriedades de módulo de resistência. É o módulo resistente. Sempre que você for procurar por um perfil, sempre primeira coisa observe o módulo resistente. Um engenheiro estrutural, uma engenheira calculista, sempre procura o módulo resistente na escolha do perfil, na definição de um perfil, como primeiro item, altura e módulo resistente. E de momento de inércia. Quanto maior o módulo resistente, maior o momento de inércia. Para trabalhar como viga, o que o torna ideal para vencer grandes vãos, com cargas elevadas, advindas de lajes maciças e paredes, e etc. Então, eles são ideais para vencerem grandes vãos e receberem qualquer tipo de carga, laje maciça, não importa, são excelentes. Porém, usar um perfil desse, perfil W, numa obra vultuosa, só para receber uma chapa xadrez, não é vantajoso. Ele é mais ideal para obras mais pesadas, para lajes maciças ou lajes pré-moldadas de modo geral, com baixa deformação vertical e uma excelente altura para acomodar vigas transversais que lhe sirvam de ponto de contenção. Então, quando você tem, no caso, um perfil W como esse, que tem uma altura generosa, ele pode acomodar qualquer perfil menorzinho para ele servir de ponto de contenção lateral. Então, ele tem altura suficiente para acomodar uma ligação com o perfil L, um outro perfil que vai chegar até ele para prover um ponto de contenção lateral e assim por diante. No Brasil, o perfil laminado ele vai até uma altura de 617 milímetros exato pela tabela dos fabricantes, como Gerdau, Açominas para perfis W. No Canadá, o perfil W vai até uma altura de 1000 milímetros ou 1100 milímetros, não me lembro exatamente o valor exato, mas é com certeza 1 metro. 1 metro, no mínimo, é a altura que ele vai. A partir daí, se você precisar de um perfil mais alto, você precisa adotar uma viga soldada. O perfil HP, ele é totalmente similar, inteiramente similar ao perfil W. Tem propriedades equivalentes em torno do eixo X, praticamente, porém em torno do eixo Y, por ele ter uma mesa mais larga, uma mesa maior em relação para a mesma altura de um perfil W, ele acaba tendo um raio de giração maior em torno desse eixo Y, que eu estou apontando com o mouse, que é o eixo mais desfavorável de uma coluna. Então, para colunas, eu sempre adoto perfis HP, perfis H ou HP, e para vigas, perfis W. Desde a partir de 2003, 2004, 2005, comecei a ver perfis W como colunas. Eu não adoto, eu não recrimino, eu verifico se passa ou não passa, mas eu prefiro adotar perfis H ou HP laminados para colunas. Então, por suas mesmas propriedades do perfil W, praticamente, exceto pelo raio de geração ser maior, aí vai ter um maior módulo resistente e maior momento de inércia. Então, momento de inércia, módulo resistente, raio de geração, eles são intrínsecos. Quanto maior um, o outro também será maior.
Porém, por ter uma largura de mesa maior, como eu falei, igual ou similar à dimensão de sua altura, daí o termo H. Não necessariamente a largura vai ser exatamente igual à altura. Ele pode ter 313 milímetros, por exemplo, de largura e uma altura de 318 milímetros. Tem uma diferença. Às vezes também tem um H, por exemplo, com 160 milímetros de largura, vamos supor, e uma altura de 200 milímetros. Mas a sua mesa ela é maior com relação à altura. A razão, botar assim, altura, largura, é maior do que a razão altura dividido pela largura de um perfil W. Mas que quase sempre é bem parecido, a largura é bem próximo da altura, de modo geral. Daí o termo H, este passa a possuir uma maior radiação, no caso, a radiação pode chamar de I ou R, letrinha minúscula, e assim se torna mais apropriado para trabalhar como pilar coluna. Nota: sempre procure com o seu comprador na sua empresa, não é o contador, é o comprador. Tem um profissional específico numa empresa chamado comprador, em que ele praticamente compra, né, adquire os materiais conforme para atender o seu projeto. Então verifique com ele a disponibilidade, quando você for projetar perfil W, perfil HP, que são perfis mais robustos, a disponibilidade de um perfil W360 por 33 ou W460 por 60 e assim por diante na prateleira. Não sai projetando e libere o projeto para o cliente, não faça isso. Principalmente para perfis robustos como esses aqui, sempre verifique a disponibilidade na prateleira, se ele vai estar disponível no tempo do seu projeto, da sua obra. Aqui são exemplos, fotinhas. Eu vou trazer as propriedades e trazer algumas fotinhas. Aqui são as fotinhas que eu encontrei, estava passando de carro e parei, vi essa coisa maravilhosa. Eram vários perfis W, no caso, sobre o gramado. Não é legal, sempre coloque um estrado, né, no perfil W, embaixo dele, para ele não ficar em contato direto com o solo. Note que o perfil W ele tem um raio de concordânciazinho aqui. Essa curvatura chama de raio de concordância. Aí você vai encontrar algumas tabelas fabricantes, um K minúsculo ou C minúsculo. Eu chamo de K minúsculo. O Walter Pfeiffer, nas suas tabelas maravilhosas, ele chama de C minúsculo. Não está errado, é questão de nomenclatura. Então, o que é o K minúsculo ou C minúsculo, se você vier encontrar tabelas fabricantes? Essa distância da face externa, no caso do flange, até o término aqui do raio de concordância. Quer dizer o quê? Se eu descontar a altura desse valor de K ou de C minúsculo, eu passo a ter a altura certinha da alma reta. A parte plana reta da alma equivale ao quê? A altura total, que é o D minúsculo, menos 2 vezes K ou 2 vezes C. Aí você tem essa altura aqui. É muito importante você trabalhar com a altura da parte plana da alma para você se precaver para receber perfis W numa ligação no seu perfil, para você ficar livre do raio de concordância. Se você projetar uma cantoneira e ela bater no raio de concordância, ela não vai ficar plana, vai ter problema na obra. Nota aqui as furações, 3, 4, 5 furos. Deve ser um perfil com 500 milímetros de altura, aproximadamente. No Canadá, eles usam parafusos de 3/4. No Brasil, não tem problema. A gente usa parafusos de meia, 5/8, 3/4, 7/8, 1 polegada, não tem problema. No Canadá, o padrão é 3/4. É um padrão que eles fazem entre eles. 3/4. Não sei se usam, não me lembro de 7/8, mas 3/4 com certeza. E resistência a STM 325, que é a mesma resistência que a gente usa no Brasil. Eles também usavam muito o A490. Eu quase não usei isso no Brasil. E o A490 teve uma época, não sei se está assim ainda. Eu recebi até e-mails de clientes aqui no Canadá que ele estava em falta. O aço de alta resistência A490 para parafusos, no caso de alta resistência. Então, se você for acomodar parafusos de meia polegada que tem um diâmetro menor, pode ser que você consiga encaixar um furo a mais. Tem que fazer a conta. Mas aqui é o padrão deles. Aqui é um perfil alto, deve ser uns 500 milímetros de altura pelo número de furos, que eu sei que é 3/4 o diâmetro. E o furo você usa o diâmetro de 3/4 mais 3,6 milímetros. Aqui eles adotam o diâmetro do parafuso mais 4 milímetros. Essa questão do furo em si depende do tipo de furo, se ele vai ser, como ele vai ser furado, né? Por o modo que vai ser efetuado o furo. Aqui tem o perfil menor, note que tem 4 furos, uma altura menor acomodação, espaço para acomodar furos, mas esses são os perfis W de modo geral.
Então, observe as espessuras de alma de flange. Normalmente, a alma do perfil W é menorzinha, menos espessa do que a espessura do flange, como você vê aqui na foto. Num perfil I americano, que é aquele pequenininho, né, eu chamo de baixinho invocado, porque ele tem uma alma muito robusta, a alma dele é bem espessa, é, não é a mesma, nem a mesma espessura do flange, mas é bem mais espessa do que a de um perfil W para a mesma altura de um perfil W. Já o perfil W não, ele tem uma alma menos espessa, 5, 6 milímetros, 6,3 e assim por diante, e um flange sempre muito mais espesso. Ao contrário do perfil I americano pequenininho, que ele é bem robusto em termos de espessura de alma e espessura de flange também. Repouse os perfis, se você trabalha em obra, sempre sobre estrados de madeira. Não deixe eles é, descansando, né, assim a céu aberto em contato direto com o solo. Você já acaba criando aqui uma corrosãozinha em contato com o solo. E note essa região do corte, né, do perfil. Quando você corta o perfil, é essa região que tende a ter mais contato, que tende a ter mais desgaste, porque todo ele está galvanizado e pintado. E quando você corta o perfil, você acaba tendo uma região mais propícia à corrosão. Você tirou a proteção. Você tem aqui, por exemplo, como você identificar. Você vai num galpão, você não tem um projeto, é muito comum isso acontecer, não tem um projeto do galpão ou de um prédio, e você quer saber que perfil é aquele que está no local, se é um perfil W, é um perfil soldado. Então, se você notar que não tem aquele raio de concordância, aqui eu posso estar enganado, mas por essa foto eu observei que parece ser uma solda. Não notei o raio de concordância passando o dedo aqui naquela curvinha, não notei. Então, classifiquei esse perfil como uma coluna soldada. Então, se você identificar como coluna soldada ou viga soldada, não use aço de alta resistência, se você não tiver projeto. Não use um aço A572 grau 50, que a gente usa para perfis laminados. Use um aço STM-36 para fazer o projeto. Ah, não, eu não tenho um projeto de um porto, de um galpão na área portuária e não tem projeto. Isso acontece com frequência, não é tão difícil não. Então você tira as medidas, você vai ter as medidas, então tem as propriedades geométricas, e qual tipo de aço adotar? O pessoal me pergunta muito isso. Usa o ASTM-36 se for uma obra de 1980 para cá. Se for uma obra muito antiga, de década de 20, 30, 40, talvez não é. O aço A36 ele passou a existir a partir da década de 60, se não falha a memória. Procure pesquisar o tipo de aço na época nessa região, o tipo de aço tratado nessa época. O A36 ele surgiu depois. Cada tipo de aço teve um surgimento, uma data específica. É importante ter essa cronologia dos tipos de aços e datas se você trabalha com galpões, laudos de galpões ou estruturas muito antigas. E aqui você tem um perfil HP. Nota a diferença. Você tem aqui, claramente pela foto, você vê uma curvatura. Então, se eu entrar num galpão e ver esse perfil da direita, opa, é um perfil W. Então, o perfil W, eu sei, é um perfil W ou um perfil HP. Como é a coluna, pode ser um perfil HP. Ele pode ter uma resistência a 572 grau 50, que é a resistência padrão que se usa na Sominas, Gerdau, fabricantes brasileiras. Se você não encontrar projeto, você pode usar o A572 grau 50, né? Você tira as medidas direitinho, confere se realmente bate com dados da Gerdau. Em último caso, para ser mais conservador, se encontrar a coluna soldada ao perfil HP, você já me conhece, eu sou mais conservador nesse sentido. Adota o aço STM-36 no cálculo e acabou, se não tiver projeto, para ficar totalmente resguardado. Mas grande probabilidade, quando tiver rádio concordância, se for uma obra atual, de década de 80 para cá, que vai ser um perfil W, no caso, ou uma coluna HP, e ele vai ter um aço do tipo A572 grau 50, com certeza. É quase certeza disso acontecer. Aqui você tem uma obra, aqui no Canadá, acabei tirando umas fotos, você nota uma viga mais alta, chegando em perfis quadrados, eles trabalham muito com perfil quadrado, não era assim, antigamente no Canadá eles não tinham isso aqui facilmente das fábricas, das montadoras, e eles uniam dois perfis U, como sempre fazia no Brasil também, porque no Brasil eu não conseguia encontrar o perfil quadrado, quando encontrava me pediam para ter 40 mil quilos de aço
40 toneladas de aço no projeto para poder fornecer o perfil quadrado ou perfil retangular. Então eu mal conseguia perfil quadrado nas minhas obras no Brasil. E a coluna, a viga, você vê que ela é bem alta. Isso aqui é uma coisa que eu tento evitar. Isso causa um certo desconforto psicológico. Uma coluna resistente está aqui, está resistindo, tá estruturalmente está adequada, mas note uma viga muito alta. Faz as contas, né? Parafusos de 3/4. Aqui tem 6 parafusos. Ainda tem uma folguinha aqui. Aqui é um perfil com 600 milímetros de altura. No mínimo 500 e pouco, 560, né? O 500 é o valor intermédio. Tem um entre 500 e 600, 500 e poucos milímetros, a 600 milímetros de altura, sem muita dúvida. Então eu não uso uma viga muito alta para uma coluna um pouco assim, tanto esbelta. Isso causa assim um desconforto psicológico, eu não gosto de fazer isso. Essa outra viga está um pouquinho menor, está mais adequada às dimensões. E quanto maior a altura da viga, maior as propriedades geométricas de radiação, maior aumento de inércia. E a gente vai ver isso. Nessas aulas do mezanino, eu vou mostrar análise estrutural, essa questão do momento de inércia de uma coluna com o momento de inércia da viga. Quando você aumenta muito o momento de inércia de um elemento em relação ao outro, você acaba tendo assim você aumenta a rigidez aqui para um ou para outro na ligação. E a ligação é sempre uma questão de rigidez, né? A rigidez do vínculo da viga com a coluna. Então você tem aqui essa viga maior, você tem outras vigas menores chegando nessa viga maior, servindo como ponto de contenção. Então essa viga intermediária ela trabalha como ponto de contenção. Então no dimensionamento dessa viga maior, você não usa a distância entre os pilares. Você usa essa distância maior entre esse ponto de contenção e essa coluna, ou entre esse ponto de contenção e a outra coluna. E no restante você tem aquelas treliças OS, WJ, que é muito comum usar no Canadá, essas treliças menos espaçadas uma em relação à outra. Eles usam muito isso como piso e até como cobertura. Então aqui uma vista mais ampliada, no caso, mostrando o perfil cantoneira, ligando essa coluna. Aqui tem outra viga chegando nessa outra viga maior. Então ela tem, além desse ponto de contenção lateral que eu mostrei, tem outro ponto de contenção. Então você procura a menor distância entre a coluna, a maior distância entre a coluna e cada ponto de contenção. E entre os pontos de contenção também pega as distâncias. Então a maior distância que tiver entre pontos de contenção vai ser o comprimento total da viga que você vai usar no dimensionamento dela. Você não usa o comprimento total da viga, não. Usa a maior distância entre pontos de contenção para o dimensionamento da sua viga. Aqui é uma loja de hardware, né, de ferramentários, etc., mostrando, né, no caso, a multifuncionalidade, a multifunção dos perfis, das estruturas. A gente pode acomodar diversos tipos de cargas, vencer diversos tipos de vãos, adequar conforme a necessidade do cliente. Também pode calandrar, fazer vigas, curvas, etc. Então aqui o cliente, então isso aqui é uma coisa muito séria. Sempre veja as cargas que você vai ter, no caso, no projeto. Aqui você tem uma viga de cobertura. Vamos supor que você dimensionou esse galpão com essa viga de cobertura e você calculou ela para o vento e o projeto foi entregue. E depois de muito tempo, ou durante o uso, o cliente vai e pendura, no caso, caiaques ou qualquer outra coisa. O cliente ele não vai verificar peso nem nada, ele vai simplesmente pendurar. Então, se você não levou em conta essas cargas no projeto da sua viga, então é muito importante alinhar com o cliente, definir com o cliente os tipos de cargas que vão ter no galpão dele. No momento futuro, naquele momento presente, amarrar muito bem os tipos de cargas. Porque se o cliente ele muda o tipo de carga da cabeça dele, sem lhe consultar, e fatalmente não vai lhe consultar, você vai estar em uma outra região, ele vai estar em outra região, enfim, vocês não vão ter contatos, mas ele pode usar qualquer tipo de carga. Então, sempre seja conservador na sua análise como eu já falei, por exemplo, se você tem numa viga de edifício, numa varanda, o arquiteto colocou uma muretinha, no caso, uma divisória de vidro ou de alumínio, coloca uma muretinha de tijolinho com 1 metro, está garantido. O que ele colocar ali no futuro, mudar de muretinha ou
de painel ali na varanda vai estar coberto pela carga da muretinha de tijolinho. Então, sempre procure pecar um pouquinho pelo excesso, amarrar muito bem seu projeto, já pensando numa eventual mudança de finalidade, no caso do cliente. Note que são galpões, como eu falei, é muito comum usar perfis quadrados no Canadá. Tem que ter aqui a viga muito comprida. Depois eu vou falar em outras oportunidades mais sobre ela. Mas você tem aqui uma mudança de seção, que é comum. As vigas vencem no máximo 12 metros. E nessa região da coluna você tende a ter um momento fletor negativo muito mais alto. E no meio do vão você vai ter um momento fletor positivo. Mas normalmente em galpões o momento fletor negativo aqui acaba sendo mais alto. Ou de mesma magnitude do positivo, mas fato é, você tem um antifletor positivo aqui muito alto no meio da viga. Como a viga ficou menor, o positivo deve estar dando menor. E aqui o negativo deve estar dando maior do que o positivo, porque o negativo está passando por cima e aqui tem uma viga maior. Então é comum você adotar perfis maiores nessa região, em cima do apoio da coluna, para resistir a antifletores negativos maiores. E no meio do vão você continua a viga com um perfilzinho menor. Calcula a ligação. Essa ligação você localiza ela sempre numa região de transição do negativo para o positivo, onde vai ser um momento fletor muito próximo de zero. Não precisa ser zero, absoluto. Bem próximo de zero, para poder requerer menos, no caso de tração, né, no caso, e cortante dos parafusos. No caso, tração, né, dos parafusos. Aqui você tem outra viga, numa fachada de uma loja, o calandramento. É muito bonito. Quando você tem uma viga de perfil W ou uma coluna HP ou uma viga W, de perfis laminados, pode calandrar? Pode, mas o raio de curvatura é um pouco mais limitado. E quando você precisa fazer um calandramento maior, uma curva maior, eu recomendo que você trabalhe com vigas soldadas, em que eles podem destacar os flanges da alma e fazer a curvatura como você quer no projeto. Eles soldam de volta, eles lixam, retiram, recortam, soldam de volta, tipo um patchwork, uma coxa de retalhos, e entrega o projeto como você quer. Já fiz marquise, a coisa mais linda do mundo, com curvaturas muito mais acentuadas do que essa. E eu não gosto de tirante. Se você quer me tirar o ânimo, basta colocar tirante numa marquise. Para mim, a marquise aqui já morreu. Eu não gosto de trabalhar, eu não uso tirante. Quando você usa tirante em uma marquise, você acaba tirando a beleza estética dela. Eu não. E muitas marquises acabam. 50% das marquises que eu encontro no dia a dia, no mínimo, tem os tirantes. Marquise é um elemento leve, eu adoro o balanço. Eu não faço isso em mão francesa, também mata o balanço, mata a plasticidade, no caso, do mezanino. Do mezanino, não, perdão, da marquise. Eu prefiro trabalhar marquises com balanços vultuosos. E o balanço, você tem que equilibrar o comprimento da marquise com relação à altura do transeunte. Não pode ser muito alta e muito curta, também não pode ser muito longa e muito baixa. Você tem que trabalhar isso aqui com relação à chuva de vento e etc. É muito bonito fazer projetos de marquise. Aqui um outro galpão, aqui é um Walmart no Canadá. Note, né, os vãos 15 metros, mais ou menos. Não tem mais do que 20 metros aqui não. Então você tem aqui, talvez deve ter menos do que 12 metros. Você tem um perfil inteiro aqui, não tem nenhuma ligação intermediária. Aqui você tem uma ligação, ele começa aqui, onde eu estou apontando com o mouse, na coluna, passa por cima da coluna e ele termina aqui. Eu não faço isso, eu trabalho os perfis maiores, como eu falei, em cima das colunas, e os perfis menores ao longo do vão. Você economiza muita massa no seu projeto, e se você não fizer isso, esse artifício, você não vence concorrência. Experiência própria, você não vence concorrência. Então, trabalhe perfis maiores nas regiões de momento fletor negativo maiores, em cima dos pilares, e perfis menores ao longo do momento fletor positivo, ao longo do vão, que é menor. Aí você sim vai ter chance de ganhar concorrência. Em cima você tem as treliças. A treliça ela funciona como ponto de contenção, gente? Sim, funciona. Ela tem uma boa rigidez para poder travar. Você sempre trava, no caso, o flange, no caso, comprimido. O tracionado ele se vira. Não, você nunca trava flange tracionado. Não é porque está travando em cima ou embaixo, não é isso. É travar o flange comprimido. Em termos de carga gravitacional, o flange comprimido está em cima. Mas como na viga de cobertura você tem sucção e sobrepressão de vento, você vai ter numa hora tração em cima, outra hora tração embaixo. Então você tem que trabalhar
o cálculo de gravidade, carga, né, atuando na direção da gravidade, considerando os pontos de contenção no flange comprimido, que é o flange superior, e depois calcular a carga de vento, considerando eventuais pontos de contenção também no flange inferior. Aqui eu não vejo nenhum ponto de contenção no flange inferior. Isso não é bom, porque você vai ter, quando você calcula a carga de vento, ela está puxando a viga para cima, ela inverte, né, o carregamento. Então você tem o flange tracionado, seria o de cima, e o comprimido seria o de baixo. Então você tem que conter o flange inferior, mesmo que uma distância maior, não precisa ser a mesma distância. Uma coisa é travar o flange comprimido inferior, outra coisa é o flange comprimido superior, para cargas de vento e para cargas, no caso, gravitacionais. Aqui mais umas fotinhas mostrando a beleza, né, de você trabalhar com... Adoro trabalhar essa ligação, a gente chama de ligação de topo. Você tem chapas de ligação, duas chapas de ligação, né, unindo as vigas. Aqui ele colocou uma chapa de ligação unindo a alma. Essa ligação eu não gosto. Aqui é uma ligação que eu não tenho assim mais detalhes. Parece apenas uma chapa, no caso, ligando as almas. Se for só ligando a alma, isso aqui é um erro, porque você tem que unir os flanges. O flange é quem carrega, no caso, a carga de tração. Né? Vai ter muito fletor. Então, na alma tem um esforço cortante. Tudo bem, está ligando com chapa de ligação e parafusos. Mas nos flanges, você tem carga de tração. Se você tem duas vigas não unidas por uma chapa, a viga ela não irá suportar. Então, aqui pode ser que seja um perfil cantoneira, mas não parece ser uma chapa ligando, no caso, as duas almas. Ele está acomodando o esforço cortante, mas o esforço de tração, quem está ligando esses flanges? Então, muito cuidado com isso. Para ligação de vigas, no caso, sempre faça a ligação de chapa de topo, como eu costumo fazer. Vou mostrar aqui nas aulas para você. Já mostrei na aula 1 desse projeto do mezanino, mas é o que eu gosto de trabalhar. E sempre procure ou trabalhe com chapas ligando as almas, como ele está mostrando aqui, que parece ser, e ligando os flanges. Aqui parece ser aqui tem uma chapa de topo, como eu falei, mais próximo do que eu gosto de usar. A diferença é que eu uso ela de baixo até em cima. Eu faço a chapa de topo, no caso, unindo do flange inferior do perfil maior até o flange superior do perfil maior, unindo as duas vigas. Porém, a chapa para essa viga eu trago naturalmente só para cobrir a altura dela, e aqui embaixo eu coloco um console para poder fazer a transferência de tração. Então aqui está correto uma chapa de topo, duas chapas de ligação perpendicular a cada uma das vigas, sendo unidas por parafusos. Aqui nessa outra foto parece que ele está unindo só a alma. Isso não é correto. Evite esse caso aqui a todo custo, não faça isso. Aqui não tem problema, você tem a chapa de topo, ela está unindo a um esforço combinado de tração esses elementos. Não precisa ter união nos flanges. A chapa de topo ela dá conta. Aqui, se você for trabalhar a chapa unindo as almas, você também tem que trabalhar com chapas unindo os flanges. São casos diferentes. E aqui na coluna você sempre procura projetar enrijecedores. Já ele passou no cálculo, não precisa de enrijecedor. A coluna e a viga elas passam no cisalhamento. A alma da viga está resistindo ao cisalhamento, não precisa de enrijecedor. O enrijecedor ele serve para enrijecer a viga na alma, ou seja, melhorar a resistência ao cisalhamento da viga. E então, em colunas, eu sempre coloco enrijecedores de forma a ficar alinhado com o flange de um lado da coluna e o flange do outro lado da coluna e passando aqui pela viga. Então, dois enrijecedores de um lado e dois do outro. Cada um alinhado com o flange externo aqui, ó, o flange da coluna. Não coloque de qualquer jeito, não. Aqui, bem interessante, são vigas menores, bem menores, talvez 30 centímetros de altura. Seria numa rodoviária, deixa eu mostrar aqui a foto anterior, em que você tem uma coluna com vigas chegando. Aqui tem, o interessante dessa foto é que ele mostra que o cuidado, né, quando tiver uma carga concentrada, ele tratou de colocar um enrijecedor aqui, um enrijecedor de um lado e o outro do outro lado oposto. Aqui talvez tivesse algumas cargas e não sei qual foi o propósito e acabou não tendo depois, mas tem algum propósito de ter esses enrijecedores nessa região. Você não coloca assim à toa. Ou você coloca igualmente espaçado a cada 2 metros, a cada 1 metro, porque a viga ela não está passando no esforço cortante, então ele ajuda
a viga passar no esforço cortante, ou a viga simplesmente ela passa. Normalmente a viga ela passa no dimensionamento de cargas usuais sem necessidade de colocar enrijecedores. Então tem algum propósito de ter projetado esses enrijecedores ao longo da viga para ter alguma carga que acabou não tendo futuramente. Então aqui um ventiladorzinho, né, de teto é ligado por um elemento rígido e você tem aqui enrijecedor. Aqui um caso luminárias, aproveitando a foto, você nunca projeta luminária com cabo flexível ou um elemento flexível, porque com a carga de vento ele tende a ter fadiga, romper, né, por fadiga ao longo do tempo, além de ficar balançando, né, a luminária. Então sempre procure trabalhar com tubos rígidos para poder conectar a luminária ao teto. Aqui você tem, no caso, uma outra loja, aqui no Canadá, interessante, porque é um belo exemplo de... Aqui, porventura, acabou tendo 2 pontos de contenção. Não é porque precisa, porque um vem da viga da marquise ou da periferia, da cobertura, e a outra ela continua por um propósito diferente. Mas fato é, essa viga comprida, ela acabou tendo 2 pontos de contenção bem robustos, né, foram garantidos por essas outras 2 vigas. Então é um belo exemplo para poder mostrar, né, o que é um ponto de contenção. Então, quando a viga está passando e vencendo o vão entre colunas, você pode criar um ou mais pontos de contenção ao longo da viga. Não desperdice, né? Não coloca muito próximo. Aqui tem outro propósito. Mas sempre coloque bem espaçados os pontos de contenção, se precisar, a cada 2 metros, a cada 3 metros, o que o seu projeto precisar para poder garantir que a viga ela passe no dimensionamento. Então aqui são dois perfis W, chegando no outro perfil W. Uma outra coisa, sempre você não projeta o perfil W no meio ou na parte inferior da alma, não. Você sempre coloca o perfil W como aqui no lado esquerdo, ele estaria errado. O correto é como esse do lado direito, em que você tem um perfil cantoneira, começando pela parte de cima, no caso. Ele vem aqui o flange da viga superior, o raio de concordância, aquela curvatura que eu mostrei no início da aula, e o perfil, no caso, cantoneira aqui embaixo. Então você vem com ele e onde ele terminar, terminou. Não se preocupe, não precisa garantir simetria. Isso aqui eu aprendi no Canadá. E outra coisa, o comprimento do perfil W, ele tem que ter pelo menos 70% da altura da viga. Então, 2 coisas. O perfil W tem que ter 70% da altura da viga e ele, você coloca ele no projeto, passou o raio de concordância, pode colocar mais 10 milímetros ou meia polegada, 12,7 milímetros para baixo aqui e começa o perfil W lá de cima, para ele ficar não em contato com o raio de concordância, para ele ficar alinhado com a parte plana da alma. Aqui um outro exemplo, o que nós temos aqui nesse exemplo? Você tem aqui um exemplo raro de uma coluna que era constituída de um perfil, era um supermercado oriental aqui perto de casa, ele tinha uma coluna de perfil HP, ou perfil W, não sei precisar aqui. E o que ele fez? Isso aqui eu já fiz em projetos. Esse supermercado ele foi vendido para outra empresa oriental, virou outro mercado, né, oriental, e outro proprietário, e durante o projeto, por alguma modificação estrutural e etc., ele acabou colocando chapas de um lado e do outro do perfil W ou perfil HP, que eu não sei. Então, o que acontece quando você coloca chapas de um lado e do outro? Você acaba transformando esse perfil W num perfil quadrado. Porém, se você for transformar o perfil W num perfil quadrado, eu recomendo que você trabalhe com soldas contínuas. Pela norma, se você, por exemplo, tem 2 perfis U e soldou os 2 perfis U para fazer um perfil retangular, para ter as mesmas propriedades de um perfil retangular, tem aquele CW, né, o CW, que é a constante de empenamento, igual a 0 no perfil quadrado, para que a constante de empenamento no perfil duplo U também seja igual a 0, você tem que fazer que o perfil U seja unido com solda contínua. Se você fizer o duplo perfil U com solda intermitente, por exemplo, ele não vai ter o CW igual a 0, tem que calcular o CW de cada perfil U separado.
Já foi questionamento aqui nas minhas aulas, é muito bem-vindo esse questionamento sobre isso. Aqui no caso, você transformou um perfil W, tem a alma dele no meio, mas aumentou muito o momento de inércia. Você tem a coluna, uma chapa de um lado, chapa do outro. Você transformou o perfil W, o perfil HP, num perfil retangular, no caso. Então, nesse caso, por caráter estrutural, verifique se a solda intermitente ela atende, mas eu recomendaria a solda contínua, no caso, para garantir a resistência, para garantir que realmente ele tenha se constituído de um perfil agora fechado. O que acontece quando você coloca a chapa de um lado do outro? Você aumenta em relação a esse eixo menor, só tinha alma no meio, agora tem duas chapas, uma de cada lado, você aumenta o raio de geração, o momento de inércia e o módulo de resistência em torno desse eixo. Então, uma forma de aumentar a resistência de um perfil existente no galpão é você colocando chapas de um lado e do outro e transformando, adaptando aquele perfil W num perfil retangular ou quadrado. Então, só intermitente, você tem a distância entre centro, no caso entre soldas, e o comprimento da solda intermitente. Aqui no caso, um outro galpão, uma solução interessante, você tem aqui uma coluna, nascendo a partir de um pedestal de concreto, uma coluna metálica, um perfil HP, um H pequenininho, e enfim, um galpão. E você tem aqui um artifício interessante. Em algumas colunas, porventura, o momento fletor, nessa região, acabou precisando de reforço de chapas. Então, o perfil também HP que ele tinha na coluna, ele colocou uma chapa de um lado e do outro e transformou essa seção, que porventura deveria ter um momento fletor aqui mais acentuado nessa região da coluna, né, na ligação com a viga, e ele transformou essa seção numa seção, no caso, retangular. Então ele aumentou muito a resistência em torno desse eixo, em torno do eixo Y, ele aumentou muito a resistência da coluna. Em outra situação, em outros pilares, ele colocou chapa na base do pilar de um lado e do outro, então ele aumentou consideravelmente sim a resistência daquele perfil HP, e ele transformou num perfil retangular, no caso, um caixãozinho, e aumentou a resistência em torno do eixo Y. Em torno do eixo X, você tem os flanges, está muito bem servido. Em torno do eixo Y, você tem só a alma. Então, quando você solda a chapa de um lado ou do outro, você aumenta o módulo resistente, momento de inércia e raio de geração. Então, aqui uma outra viga com seção variável. Note que o perfil W tem muitas variantes. Você tem aqui um perfil interessante esse projeto, porque ele vem com perfil W, seção variável em cima da coluna, ele tem uma redução, eu continuaria com essa redução. Não sei por qual motivo, aqui tem mais treliças, não sei por qual motivo que ele aumentou aqui a seção e continua. Ao longo do vão ele aumentou, ele reduziu e aumentou a seção. Não sei por qual motivo, mas o lado direito é mais comum, é mais típico da realidade. Você tem uma seção maior em cima do pilar, o momento flutor negativo aqui é maior, e você continua com uma seção menor ao longo do vão. Nesse lado esquerdo eu não entendi. É interessante a foto, deixo para você refletir, caso você venha precisar. Você tem aqui alçapões, você tem que prever, no caso, perfis em volta, né, para poder garantir a abertura, a resistência, né, o partido estrutural dessa abertura. Você tem que garantir perfis em volta dessa abertura. Tem esses monte de variantes em projetos de supermercado, como é um supermercado muito grande. Você tem um monte de obstáculos, um monte de peculiaridades no projeto em que você tem que estar apto para dimensionar rápido, um perfilzinho. Já tem uma abertura aqui, calcula rápido, uns perfilzinhos aqui, para poder garantir que ele vai abrir e fechar o alçapão e nada vai cair. Então você usa, aqui você não tem vigas, você tem vigas aqui, a cada 5, 6 metros é o ideal, né, em termos de economia, ter colunas e vigas, e ao longo, entre as vigas você tem apenas as treliças, ou terças, ou até, às vezes vigas também. Mas fato é, aqui no meio você tem só esses elementos vencendo esses vãos, e você tem que puxar outros elementos para poder interligar a eles e criar, no caso, um artifício estrutural para garantir essas aberturas. Aqui note, né, no caso, as chapas de ligação nessas regiões de transição. Tem chapa de ligação aqui para unir as vigas. Aqui não parece uma chapa de ligação, parece ser um enrijecedor, uma chapa, no caso, de enrijecedor de cada lado. Aqui uma fotinha ampliada mostrando essa região, não sei por qual motivo, que aumentou a seção novamente. Uma viga muito alta,
O perfil W no Canadá, como eu falei, ele vai até 1000 milímetros. Não sei porque que no Brasil não teve esse avanço. Não sei por qual motivo a gente não tem perfis W, né, no Brasil com altura de até 1000 milímetros. É muito vantajoso. Então note aqui que você tem a chapa de ligação bem alta. O parafuso vem até aqui na parte, na parte inferior e aqui em cima na parte superior. Mas é bom colocar parafuso ao longo de toda a chapa. O espaçamento entre parafusos não pode ser maior do que 14 ou 12 vezes a espessura da chapa, no caso. E aqui você tem um enrijecedor, no caso, nessa região. Eu colocaria enrijecedor nessa região de transição. Sempre que eu tenho uma transição, eu procuro colocar um enrijecedor, no caso, de cada lado. Um enrijecedor de um lado e o outro do outro, nessa região de transição. Estou apontando aqui com a setinha azul, de novo. Nessa região, eu sempre coloco, no caso, enrijecimento. No caso, quando eu tenho mudança de seção no perfil. Então, eu mostrei muita coisa do perfil W, é um perfil assim campeão, é muito usado no dia a dia. Então, tratei de trazer muitas características, prolonguei essa aula. Não é o objeto do nosso mezanino, mas é muito importante. O outro perfil americano é muito similar ao perfil W. A diferença é que ele tem uma espessura, para a mesma altura de um perfil W, ele tem uma espessura de alma muito boa com relação à espessura do flange. Ele é muito robusto. A desvantagem é que a altura dele só vai até 304 milímetros. Recomendação: na prática, eu procuro limitar a 10 polegadas com a altura comercial que eu acabo encontrando. Eu trabalhei muito pouco com altura limite de 12 polegadas. Sempre trabalhei com 10 polegadas ou 8 polegadas, que é 254 10 polegadas, 8 polegadas em torno de 203 milímetros. Ele resiste à alvenaria para vãos pequenos, de mezaninos, um prédio pequenininho, uma reforma numa casa, um projetinho menorzinho. Ele vence um vão pequeno, 4, 5 metros, com alvenaria sim. Sempre verifique, naturalmente. E no mais, ele é bem parecido com o perfil no W. E o perfil U americano é perfil I americano, perfil U americano. As características é que ele tem essa seção, o flange, a espessura do flange, você vai no catálogo do fabricante, TF é médio. É uma espessura média que ele vai te dar, porque isso aqui ela não é como eu desenhei aqui. Eu desenhei no CorelDRAW de forma mais simples, mas a seção do flange ela é variável. Ela começa com uma espessura e vai aumentando até chegar no rádio de concordância. No perfil a mesma coisa, ela começa com uma espessura e vai aumentando. Então a desvantagem desses perfis é que você tem dificuldade para poder parafusar. Quando você vai parafusar, esse flange ele é em diagonal, ele não é plano. Então o pessoal assim aponta, né, uma dificuldade para parafusar, mas é viável, não tem problema de indicar parafusamento não. É apenas um pouquinho mais chato de parafusar. Para o perfil I, vigas de modo natural, não vou usar ela em cobertura. E para cobertura, banzo, o perfil americano é campeão, eu adoro usar ele para usar como banzo de treliça de coberturas, vãos enormes. Para vigas, um terço de cobertura também garantido. E para vigas, eu tenho minha ressalva. Eu usaria como viga de mezanino, como nesse projeto, apenas pelo fato de ter uma carga do tipo chapa xadrez. Então eu não usaria perfil, no caso L, para resistir a... Pode usar como perfil U para receber carga de laje pré-moldada? Pode. Eu preferiria usar um perfil americano. Ele é mais adaptado para isso. O momento de inércia dele é maior. O perfil vai ter tem metade, né, no caso, do flange. Ele tem apenas um flange de um lado. Então ele tem praticamente metade do momento de inércia, de um mesmo perfil, de mesma altura de um perfil americano. É isso que você tem que verificar. Sempre pensar no momento de inércia, no modo resistente. Mais flange, mais aumento de inércia. Menos flange, menos aumento de inércia. O momento de inércia ele afeta em quê? Ele afeta na flecha, na deformação vertical. Então, mais mesa, mais aumento de inércia e mais resistência à deformação vertical. Então você pode usar como perfil o perfil laminado é o único perfil U que eu uso para resistir a uma carga de laje pré-moldada se for preciso. Eu coloco ele menos espaçado, 30 centímetros, ou coisa que o valha, ou 40 centímetros, bem menos espaçado, mas ele pode resistir. O perfil U de chapa fina, não use ele para resistir à carga de laje pré-moldada. Ele não tem
uma boa a deformabilidade. Ele pode ter uma deformação, efeito de Buckley, né, uma deformação local por causa da carga acentuada da laje. Ele não é propício para laje, não. Os perfis chapas finas. Mas um perfil U americano você pode até usar para receber laje também pré-moldada, desde que você reduza também o espaçamento entre eles e verifique o dimensionamento naturalmente. Sempre verifique o dimensionamento. E quando você une dois perfis U, ele é um coringa. Ele sozinho, ele parece ser frágil, mas quando você usa dois perfis U soldados com solda contínua, não intermitente, contínua, você forma esse perfil U singelo, em dois perfis U você forma um perfil retangular. E ele é formidável para a coluna. Então você tem aqui um pau de carga, aqui numa fábrica. Note que o perfil I americano é muito usado, o perfil I americano em pau de carga. Quando você tem que projetar um pau de carga, também é da nossa seara. A gente, como engenheiro calculista civil, a gente também às vezes recebe projetinho para dimensionar viga para pau de carga. Aqui a coluna do pau de carga foi feita com perfil circular, ele tem as mesmas propriedades em qualquer direção, e para viguinha é muito comum perfil I americano, não se usa perfil W para pau de carga, é muito comum usar perfil I americano. É mais fácil de encontrar perto da sua casa. Outra coisa, né, os perfis da linha americana, I americano, U americano no caso, e o I americano, são muito mais fáceis de serem encontrados perto da sua casa, numa montadora ou numa serralheria, muito mais fáceis. Então você tem aqui a vista do perfil I americano para um pau de carga num grande galpão. É o galpão que nós iremos dimensionar no galpão 2. É esse galpão aqui do nosso canal. Aqui você tem dois perfis U unidos um de frente para o outro. Deixa eu ver se eu trago mais coisinhas aqui. Aqui tem umas fotos mais ampliadas. Você tem aqui dois perfis U, um de frente para o outro, com solda contínua. Quando você solda de forma contínua, você transforma o perfil duplo U com as mesmas propriedades de um perfil retangular. Ponto. Se for usar solda intermitente, você tem que calcular o CW de um perfil U e o CW do outro perfil. É chatinho calcular o CW. Se você usar solda contínua, o CW é igual a zero. O CW, a constante de empenamento de perfis quadrados, retangulares, tende a zero. Então dois perfis U, você forma uma ótima coluna. Eu durmo tranquilo. É um perfil formidável para galpões. Que é difícil encontrar perfil retangular. A gente tenta aqui em Macaé, aqui projeto na Petrobras, em Macaé, que eu fiz na época, e como é difícil de encontrar perfis retangulares no mercado. Na Banzo, você também tem os perfis U para montantes, elementos verticais, diagonais, e os banzos, no caso, da treliça de cobertura. Você tem os perfis U em todo o elemento. Na Petrobras a gente tinha a chamada... como chama? Onde guarda, né, os materiais usados. Me falha a memória agora. A sucata. A gente tinha a região da sucata, onde você tinha lá perfis disponíveis, né? A gente não precisaria nem comprar, estavam lá disponíveis. Não eram perfis novinhos, mas estavam disponíveis, assim, botar assim de segunda mão. A gente acabava usando no projeto, às vezes consultar a disponibilidade, se tinha na sucata ou não, e acabava usando no projeto. Jair, aqui se usasse dois perfis L para a diagonal e para o montante, seria mais econômico. Sim, concordo. Mas às vezes, pelo fato de você ter ele disponível, no caso, numa sucata, ou o cliente ter disponibilidade mais fácil de um perfil U, é mais econômico para ele trabalhar tudo com perfil U, mesmo que não precise de tanto perfil U como está aqui sendo mostrado para diagonais e montantes. E o perfil simples, né? Perfil formado a frio, você tem um perfil, no caso, o simples, ele é uma excelente solução, né? No caso, para os campos onde o perfil americano ele atua também. A diferença é que ele é mais leve, ele tem as mesmas propriedades do perfil U laminado, como mostrei anteriormente. Porém, por ser construído de chapa fina, não deve ser utilizado para resistir à carga de alvenaria e de lajes, como eu falei, devido a problemas de deformação local, efeito de buckling. Ele pode ter deformação na alma, deformação no flange, então tenha cuidado. Fácil de ser encontrado de montadoras na região, assim como os perfis americanos, de leve, no caso, e leve para a mão de obra. A mão de obra dele é muito mais fácil, né, de você furar, recortar, adaptar na obra. Cuidado com compatibilização de solda. É muito comum você
ver as pessoas, nos projetos, eles não, os projetistas, de modo geral, não fazerem compatibilização da espessura do perfil, que é o metal base, com o metal da solda, que é a solda propriamente dita. Então, vocês têm um perfil de 3 milímetros de espessura no projeto lá, bonitinho, e coloca uma solda de 5 milímetros, ele não é compatível. A solda vai fundir a chapa do perfil. Então, você sempre procura trabalhar com perfis chapa fina, que você vai receber solda, no caso, trabalhar com espessuras próximas de 5 milímetros, 4, tantos milímetros, bem próximo de 5 milímetros. Procure não trabalhar com perfil U com 3 milímetros para elemento estrutural, não. Procure trabalhar entre 4 e 5 milímetros de espessura para poder ter uma compatibilidade até com uma solda de 5 milímetros. Se ele tiver 3 a 4 milímetros, você faz a compatibilização e vê se ele é compatível com solda de 3 milímetros. Solda de 3 milímetros é a única solda que não é estrutural. É uma solda assim que você usa para elementos menores. Solda estrutural, eu colocaria acima de 5 milímetros de espessura. E para tanto, você precisa ter uma espessura de perfil adequada para isso. E o perfil 1 enrijecido? O pessoal fala, geralmente nos comentários, Jari, estou tentando usar o perfil 1 enrijecido, mas o cliente está chiando, está reclamando, porque ele é mais caro. Gente, é você quem define. Se você pode adaptar para a economia do cliente, tudo bem. Senão você fala assim, ô senhora cliente, eu preciso aqui um perfil enrijecido porque eu preciso vencer esse vão e o único, eu estou no limite da altura e o único perfil que vence esse vão é um perfil enrijecido, por exemplo. Se explicar para o cliente que para vencer aquele vão, vencer aquela carga, somente com perfil enrijecido. Mas não seja teimoso. Tente ver se o cliente realmente diz, Jari, o perfil simples é mais econômico. Tente ver para mim. Você tenta ver para o cliente. Você está ali para atender o cliente, não é para atender o seu ego, ou atender o seu desejo, nada disso. A gente tem que ficar livre desses sentimentos. A gente tem que atender ao cliente, a gente está ali para servir ao cliente, mostrar para o cliente o leque de opções. Então, assim, quando você tem a diferença de um perfil o simples para um perfil enrijecido, já mostrei em algumas aulas aqui no canal. Quando eu calculo, quando eu considero o enrijecimento, que tem cerca de 20 milímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e meio, cada bia enrijecida dessa. Quando você coloca um perfil enrijecido em cena, ele aumenta o momento de inércia. Ela sozinha, ela corresponde por cerca de 20% do momento de inércia de todo o perfil. Então aqui você deixa de ganhar 20% botação de momento de inércia quando você não tem aqui as abinhas enrijecidas. Não é um número geral, não. São números que eu já usei em projetos, já me baseei com base na minha experiência e notei que o enrijecimento, só ele, esse cotoquinho de nada, ele corresponde a 20% de todo o momento de inércia, de todo o módulo resistente do perfil. Então aqui, eu coloquei o númerozinho aqui para vocês. Então ajuda pra caramba. Uma outra coisa, que é a aba enrijecida, né, ela é chamada com a letrinha D maiúsculo ou BD. A norma atual, a NBR 14762, ela chama o comprimento de todos os elementos pela letrinha B minúsculo. Então, BF é o comprimento do elemento de flange. BD minúsculo é o comprimento do elemento aqui do enrijecimento. O BW, B minúsculo W, é o comprimento do elemento de alma. Para perfis laminados de chapa grossa, eu chamo de BW, largura, e a altura total eu chamo de D minúsculo. Mas para chapas finas, a nomenclatura pela norma é de sempre B, é o B acompanhado da letrinha que indica o elemento em si. O que mais eu tenho para falar? Aumento de inércia, o módulo resistente, né? Aumento de inércia, ele aumenta as propriedades, como eu falei, o que torna mais resistente. Não utilize para resistir, mais uma vez, alvenarias e lajes. Eu vou trazer depois esse conceito mais apropriado, mais estruturado, explicando por que você não usa perfis de chapa fina para resistir a carga de alvenaria e de laje, no caso de concreto. Não faça isso. Depois eu trago esse conceito mais elaborado. E nota, né, o perfil Z ele cumpre as mesmas funções dos perfis acima. O perfil Z, se não falha a memória, ele é o mais resistente, ele tem melhor momento de inércia, melhor módulo de resistência do que um perfil U, no caso até enrijecido. O perfil Z tem um perfil Z simples e o perfil Z enrijecido. O perfil Z eu vou usar no projeto do Galpão 2, atendendo a pedidos, para a gente fazer as terças, para variar um pouquinho, fazer com o perfil Z e tirar nossas conclusões. Então aqui algumas fotinhas. Aqui é uma loja no Canadá.
É muito bonito. Foto mais bonita que eu tirei até hoje, de perfis U, no caso, enrijecidos. Olha aqui a abinha enrijecida. Perfis U enrijecidos para cenas de filme. Muito lindo. Não sei que acabamento foi esse que deram no perfil, mas numa hora parece uma cor champanhe, na outra hora prateado. Muito nobre. Muito bonito mesmo. O projetista optou por cantoneiras aqui, ó, de abas desiguais, parafusos. Aqui uma coisa interessante. Quando a ligação com parafusos ela estiver distante do apoio, que seria a alma do outro perfil, mais do que 3 polegadas ou 76 milímetros, você tem que considerar o efeito de excentricidade. Então você tem que considerar o que? O esforço cortante e o momento fletor gerado por essa excentricidade. Quando o parafuso estiver distante do apoio da alma, menos do que 3 polegadas ou 2 polegadas e meia, você não precisa, você pode negligenciar, no caso, pode negligenciar a excentricidade. Isso é norma americana, bem raiz mesmo. Note que aberturas em perfis, seja preparado, né? Tem clientes que perguntam se pode fazer uma abertura. Normalmente a abertura a gente faz no flange. Note que o projetista foi feliz, ele procurou fazer. Bem, aqui não é tão feliz, mas acaba sendo a abertura, acaba sendo próximo do apoio. Geralmente você vai ter uma bandeja de cabos ou coisa do cliente passando mais próximo do apoio, não ao longo do vão. Mas no meio do vão, o esforço cortante ele é menor. Então, ele tende a zero, né, no meio do vão. Onde o momento fletor máximo ocorre no meio do vão, o esforço cortante tende a zero. Então, naquela região do esforço cortante, que é, no caso, respondido pela alma, é mais apropriado fazer aberturas na alma em regiões próximas do meio do vão, onde o esforço cortante ele é mais próximo de nulo. Aqui você tem, porque você precisa muito mais de alma do que no meio do vão. Mas veja a carga direitinho, né, antes de aplicar os furos e qual o diâmetro você indicar para o cliente. Parafusos, tudo parafusado, nada de solda, projetinho limpo. Aqui faltou uma outra arruela, sempre coloca a arruela lisa e a arruela de pressão, nunca apenas uma arruela, e a porca sextavada. E aqui uma folguinha, muito bonita essa folguinha. Aqui a folguinha não tá boa, tá muito curta. Aqui nessa foto em cima, tá quase apropriada. Eu procuro deixar uma folguinha de 1 centímetro da parte rosqueada, da zona rosqueada do parafuso para fora. Então, um projeto bem bonito. Note que, como eu falei, Jari, o cliente ele está querendo colocar. Por aqui é guarda-corpo. Mas se fosse se fosse um guarda-corpo de vidro, por exemplo. O cliente quer colocar um guarda-corpo de vidro. Aqui um mezanino é uma coisa mais específica, botar assim. Mas em último caso, se você quiser, se o cliente tiver em dúvida qual o tipo de material para colocar no guarda-corpo, coloca a muretinha de concreto de 1 metro para efeito de carga, né? E você vai estar garantido para o resto da vida. O que ele mudar aqui, mudar de vidro para painel, enfim, de qualquer outro material, gesso, o que for, você vai estar coberto. É comum em fachada de prédio mudar, né? Às vezes o material do guarda-corpo não é tão incomum assim, mas pode acontecer. Então, para efeitos assim aqui é um guarda-corpo, não é bem uma varanda em balanço, onde é mais propício mudar esse material do guarda-corpo. Aqui é apenas um guarda-corpo de passagem que não tem tendência de mudar, não. É bem leve a carga. Mas para se fosse uma fachada de prédio, por exemplo, um balanço, para efeito de carga, eu colocaria uma muretinha de 1 metro aqui, para efeito de carga ficar coberto. No caso, no mais admiro o projeto bem bonitinho, bem elegante. Aqui você tem fotos, né, que eu já trouxe desse galpão 2, que a gente vai fazer no nosso canal. Você tem aqui os perfis U, no caso deitados, porque eles trabalham menores. A carga de vento lateral, ele tem que estar deitado, porque ele vai estar, em relação à carga de vento, ele está em pé. Para a gente ele está deitado, mas carga de vento horizontal, em relação à carga de vento horizontal, ele está de pé. Então, para terços de cobertura, terços no caso de fechamento de galpão, você trabalha os perfis U sempre deitados. Então aqui o perfil U enrijecido, ele colocou virado para cima. Aí o pessoal pinta e borda, né? Usa como porta coisinhas em cima do... É sempre assim, metálica, a gente faz tudo bonitinho, no final vira porta coisinhas nas coisas de galpão e etc. Mas é um perfil U, deitado, U enrijecido,
para resistir à carga da carga de vento que vai ser transmitido por essa telha trapezoidal. Note aqui a trapezoidal. Essa altura da telha a gente chama de onda, né? Onda 40 milímetros de altura, onda 50 milímetros de altura, assim por diante. O perfil VS, CS, CVS, UPS. VS é viga soldada, CS coluna soldada, CVS ele serve para coluna soldada e viga soldada, e o PS é perfil personalizado. Quando você pega um perfil VS, CS e muda a espessura ou a dimensão do flange da alma, você acaba tendo um perfil personalizado, chama de PS. Foi assim que eu aprendi na Ruon com projetistas antigos. Se eu vier usar essa terminologia, eu vou colocar uma legendinha. Às vezes não é um conceito técnico definido, mas alguns projetistas antigos usavam esse termo PS. Então, eu sempre coloco uma legendinha, é bom colocar a legendinha no projeto, VSS, para garantir. Então, no caso VSS, eles usados para vigas e colunas, né, possuem as mesmas características dos perfis W e HP, respectivamente. Ou seja, o VS ele corresponde ao W e o CS corresponde ao HP. Estes não possuem rádio concordância, como eu já mostrei uma fotinha no início dessa aula. Ele não tem rádio concordância entre a ligação do flange com a alma, né, aquela pequenina mísula na união do flange com a alma, pelo fato de ter sua alma soldada diretamente aos flanges. Ou seja, ele pode destacar a alma do flange, ele pode encurvar a alma e fazer a sua viga maravilhosamente curva, como você desejar. E também ele pode encurvar também o flange e fazer a curvatura no flange, como você desejar, para fazer marquises maravilhosas. É muito bonito fazer marquise. Eu já fiz algumas com vigas soldadas. É muito mais bonito que o perfil laminado. Você tem mais liberdade para o arquiteto, né, que é o arquiteta. Então, coberturas e tudo mais, ele acaba tendo essa facilidade para elementos de cobertura, de fachada, devido à sua praticidade, né, facilidade de encurvamento. Com relação ao limite, o W ele termina numa altura de 617 milímetros. Para um perfil I, no caso, ou perfil VS, né, ou CS, não tem limite de altura. Você vai até 2.000 milímetros, 2 metros de altura, no caso. Nas tabelinhas, botar assim, não tem uma norma. Assim, botar assim, são dimensões pré-definidas, botar assim. Você não encontra ele na prateleira. Você define as espessuras e quando chegar lá na montadora, eles vão cortar, dobrar, furar e fazer como você recomendou. Se você chamar o VS conforme está lá nas tabelinhas, botar assim da norma, botar assim o termo norma, ele vai saber o nome do perfil, mas você sempre vai indicar a altura, a largura, a espessura e o flange, sempre. Ou seja, uma coisa interessante, quando você indicar colunas soldadas, procure indicar a altura, a largura, a espessura do flange e a espessura da alma, para eles saberem exatamente como você quer o perfil VS ou CS. Não se baseie só na tabelinha da norma, não. Coloque todas as dimensões, ao contrário do perfil W ou HP, em que você pode chamar só a altura, X, no caso, pela massa, no caso, em quilos por metro. Altura pela massa, o fabricante vai saber. Para colunas soldadas, vigas soldadas e chapas finas, sempre indique todas as dimensões nessa ordem: altura pela largura, pela espessura da alma e, por fim, pela espessura do flange. Se quiser complementar, incrementar, entre parênteses, coloque a massa em quilos por metro. É assim que eu faço para amarrar mesmo e não gerar dúvidas. O perfil tubular quadrado ou retangular. Eu amo esse tipo de perfil. Nunca esqueça de colocar esse xizinho quando você indicar perfil quadrado ou retangular. É desenho técnico, no caso de mecânica. Você sempre indica o xizinho indicando que ele é vazado. Nunca esqueça isso. Você tem ele como elemento formidável para colunas, basicamente, e para, no caso, elementos de cobertura. Vai ficar ali a céu aberto, à vista da cliente, à vista dos clientes do proprietário daquela loja. É muito lindo. Um perfil quadrado, um perfil retangular, faz uma obra muito bonita em qualquer situação. Recomendo muito. Então aqui você tem a mesma fotinha, já mostrei anteriormente. Tem aqui a coluninha quadrada, né? Servindo de apoio para a viga de seção variável. Aqui você tem uma ligação de duas vigas, no caso, com ligação de flanges e ligação de almas.
você tem aqui no caso a coluna chegando numa outra viga soldada. Você sempre, independente se é viga soldada ou perfil W ou perfil de viga soldada, sempre coloque dois enrijecedores no caso, um de cada lado, alinhados com o flange aqui ó, da coluna quadrada. Então são casos de coluna quadrada, trazendo para você. Então sempre coloque o flange alinhado com o flange. Com o flange, no caso da coluna quadrada. Então, enrijecedor, no caso, alinhado com o flange da coluna quadrada, para enrijecer essa região da viga. Que acaba tendo um efeito de puncionamento, né, no caso, aqui na alma do perfil. Acaba favorecendo o efeito de buckling, o efeito indesejável de buckling, deformação pontual do flange ou da alma. Então você enrijece. O enrijecimento, ele fortalece a alma, não o flange. Ele acaba enrijecendo, no caso, a função dele é enrijecer a alma do perfil. Procure também evitar, antes que eu me esqueça, perfis de viga soldada muito altos, porque você acaba tendo efeito de buckling na alma, no caso, ele pode ter deformação na alma severa. E aqui, uma outra vista de coluna quadrada, mais uma vez. Aqui recebendo dois perfis de W, perfis de laminados. E aqui as ligações da coluna com as vigas, usou uma cantoneira. Nunca vi isso. De abas mega desiguais. Eu nunca vi essa proporção. Parece ser um elemento só. Mas eu nunca vi em catálogo, eu nunca usei uma cantoneira com uma aba tão desigual com relação à outra. Mas aqui é um tipo de ligação em que você liga os flanges e liga a alma também. Essa ligação eu trago no meu livro. Mas eu prefiro trabalhar o quê? Trazer a viga soldada na coluna, venho com ela soldada, e na região onde eu vou ter esforço de momento fletor próximo de zero, eu coloco duas chapas de topo para unir um perfil com o outro. Eu acho mais fácil. Aqui você usa muito mais chapas, muito mais parafusos numa ligação como essa. E outra coisa, por exemplo, em coberturas roll-on, você não pode ter essa chapa em cima do flange. Tem que ter o flange totalmente liso, totalmente livre de qualquer tipo de obstáculo. Então, muito cuidado se você... São peculiaridades que só o projetista vai ver. Então, em cima do flange, dependendo do cliente, você não pode ter obstáculo nenhum sobre o flange. Tem que deixar o flange totalmente liso, dependendo do cliente, como no caso de coberturas roll-on. Tenha muito cuidado, muita atenção. Então, note aqui a ligação, essa região. Ah, e outra coisa, você pode optar com a viga passando por cima da coluna, como nessas fotos, ou com a viga chegando na coluna, como nesse caso. Tem diferença? Não, é questão de particular de projeto. Você pode fazer a coluna contínua, fazendo as vigas chegando na coluna, ou passando a viga, no caso, por sobre outra coluna. É vantajoso você ter a coluna contínua quando você tem cruzamento de vigas. Duas vigas, um mercado grande, um supermercado grande, uma indústria grande, você acaba tendo muitas vigas. Então tem uma viga continuando ao longo de uma direção e outro vigamento continuando ao longo de outra direção. Então é vantajoso ter uma coluna para receber os 4 vigamentos. E você garante, olha só, a felicidade desse projetista. Ele garantiu que a coluna ela já viesse com a chapa soldada, chama assim perfil L, de abas desiguais, soldado nele, e no local foi apenas parafusado. Então é muito bom quando você trabalha com solda de oficina, galvaniza, pinta, chega no local e só parafusa, uma obra limpa, digna de um bom projetista. Aqui você tem uma mistureba, né? uma viga inclinada, chegando uma outra viga mais alinhadinha e outras vigas, como eu acabei de falar. No caso de 4 vigas chegando em simultâneo, numa mesma ligação, é mais vantajoso você trabalhar com uma coluna contínua e não fazer a viga passando por cima da coluna e as outras vigas chegando nessa outra viga. É mais confuso. A ligação é a mesma que o colega usou no slide anterior, mas veja quantos parafusos você gasta. O pessoal às vezes manda mensagem para mim, reclama que o preço dos parafusos, um conjunto, realmente é caro. Um conjunto de parafusos ASTM A325 de alta resistência é caro. Aqui você nunca usa parafuso A307 de baixa resistência, não. Sempre de alta resistência. Então você note que você tem muito mais gasto com parafusos do que você trazer a coluna com um cotoquinho de viga soldado nela
e uma chapa de ligação, no caso, junto com a viga. Aí você vem com a viga intermediária e parafusa, parafusa, parafusa e parafusa no local. Você gasta muito menos parafuso com ligação de topo do que com ligação. Me esqueci o nome dessa ligação, em que ela exige flange, ligação no flange e ligação das almas. Mas é muito mais oneroso do ponto de vista de gastos. Aqui tem a coluna quadradinha, continuando. Naquele projetinho que eu mostrei também com o tempo nublado, mostrei uma viga em que tinha uma certa corrosão ao longo da viga, chama a pátina, né? A pátina é aquela corrosão que se forma ali na superfície da viga, ela é uma proteção, mas dependendo do grau, do tempo que a pátina está ali, ela acaba ficando quebradiça. Então a pátina é aquela corrosão que se forma sobre a viga, ela protege. É muito comum em embarcações militares, né, porta-aviões militares, enfim, e em água salgada, né, no mar, você tem aquela corrosão, ela tá corroído, tá caindo, vai furar o casco, não sei o que, é uma proteção até certo ponto. A pátina, aquela corrosãozinha, ela é uma proteção no caso da chapa. Então tem que ter a coluna, você tem uma viga chegando nela e uma outra viga no outro lado. Então, eu optou por uma coluna contínua com viga chegando de cada lado. Aqui é muito comum essa ligação no Canadá. Eu prefiro fazer colunas com a base engastada. É muito comum, a maioria dos projetistas preferem o outro lado da moeda, que é para fazer as colunas com a base articulada, no apoio de segundo gênero. Ela não impede rotação, impede apenas translação ao longo do eixo X e do eixo Y. Nesses casos, você tem que trabalhar com travamento, com contenção. E você aqui note que você tem a viga, aí ele colocou uma chapa Gusset, no caso, nessa ligação, para estender mesmo. E aqui ele veio com um perfil o X, né, do travamento, ou o que for. Ele optou fazer o travamento com perfis. É um perfil quadrado também, em que ele faz o que ele faz aqui? Ele vem com uma outra chapa. Note que uma chapa soldada nessa chapa Gusset, ou é a mesma chapa. Ele faz o recorte aqui e ela entra no meio do perfil quadrado. A gente chama de ligação por slot. Slot quer dizer fenda. Slot no Canadá. Essa ligação eu vou trazer na aula, não se preocupe, eu vou trazer essa ligação. Como fazer uma ligação em slot num perfil quadrado, em que você traz a chapa rasgando no meio dele, você faz um rasgo nele no projeto, pede para fazer um rasgo, e a chapa ela entra nesse rasgo e faz a solda. E tem a ligação do perfil quadrado com a chapa no meio, numa ligação tipo slot. Então esse perfil quadrado está funcionando como uma espécie de tirante aqui, para poder garantir o enrijecimento dessa ligação. Então quando você opta por uma base de coluna do tipo não engastada, uma base mais flexível do tipo segundo gênero, por exemplo, você tem que verificar direitinho, calcular direitinho os travamentos, no caso, entre colunas. E às vezes você não vai ter apenas a necessidade de apenas uma barra maciça, às vezes ela não é suficiente. Aí vai ter que usar um perfil cantoneira, ou um perfil mais robusto, para trabalhar como travamento, no caso, e garantir a estabilidade de todo o conjunto da obra. A mesma no perfil coluna com a base engastada. Sempre verifica a estabilidade do conjunto, e às vezes mesmo um elemento engastado, ele às vezes precisa, lógico, de menos, mas às vezes também precisa de um travamento em X. Ele não fica totalmente livre, tem que verificar. Aqui outra loja, né, de hardware, mostrando colunas, várias coluninhas de perfil retangular. Aqui é um museu militar, muito bonito. Isso aqui é uma homenagem a uma batalha, se não falha a memória, de Vermont, que foi na França. Lá tem os monumentos originais, mas são estátuas desse monumento de militares canadenses na batalha mais importante na Europa, na Segunda Guerra Mundial. Se não falha a memória, é a Batalha de Vermont. E nesse museu, quando você passa pela região de Tank, esse museu fica em Ottawa, na região capital do Canadá, Ottawa. Chama de Ottawa, né, em inglês. Lá em Ottawa tem esse museu militar, o maior que eu já vi, tem mais de 60, 80 tipos de tanques. Se você tiver oportunidade, se você gosta de área militar, é formidável. E tem essa área reservada, em que o vento ele passa
e faz um assovio, faz um sussurro. É muito bonito o vento passando por essa estrutura. E aqui toda essa estrutura é formada, constituída por perfis retangulares. Vou mostrar aqui em detalhes algumas fotinhas. Então, perfil retangular reto, um perfil retangular em diagonal, perfis retangulares servindo de contenção para formar, não contenção, que seria a montante, formando uma treliça, né? A coluna ela começa lá embaixo e ela segue até a cobertura, ela começa assim lá embaixo, segue até a cobertura em forma de treliças. Então, algumas fotinhas. Note aqui, como eu falei anteriormente, no slide anterior, a tal chapa Goussé que você cria, uma chapinha que você cria. Aqui não é Goussé, aqui é uma chapa de shear tab, é uma chapa desses elementos. Se eu já trouxe, mas eu vou trazer. Se eu já não trouxe, eu vou trazer como calcular essa ligação de shear tab, que é uma chapinha que funciona como... Ela sozinha, ela serve para unir uma viga a uma coluna. Não precisa ter um perfil cantoneira. Apenas uma chapinha soldada na coluna, por exemplo, ela funciona como elemento de ligação. E aqui uma outra chapa, que é parafusada nessa chapa, e ela entra na coluna de perfil quadrado, retangular. Ela entra, nota aqui, ela tem uma protuberância, ela estende um pouquinho para baixo, além do perfil, e também lá em cima estende um pouquinho. E para poder garantir a solda nessa região. É chamada uma ligação do tipo slot, por fenda. E vou trazer essa ligação. A ligação eu não trouxe ainda. Eu vou trazer, tá? Estou preparando. Vou trazer lá na playlist de ligações canadenses, pelo método do Canadá. Uma ligação bem bacana e é bem bonito de você ver estaticamente. É diferente. Aqui você tem outra ligação slot. E vai por mim. É muito difícil você pensar numa ligação quando você trabalha perfis quadrados, circulares ou retangulares. É muito difícil você pensar na ligação. Eu, quando era mais novo, nossa, eu ficava horas. E faz parte da nossa vida, esse horas pensando. É aí que forma o projetista. Como é que eu vou unir essa coluna quadrada num perfil W, ou essa coluna quadrada numa outra coluna quadrada? Você gasta muito tempo. O que ele tem de beleza, tem de dificuldade na hora de pensar. E essa é uma das ligações mais bonitas. Eu nunca calculei uma ligação dessa, e vou trazer no nosso canal, como eu falei, mas é muito bonita. Gosto muito dessa ligação. E no final do perfil, não esqueça de colocar uma chapinha para poder vedar, para não entrar bicho e não entrar intempéries. Então aqui no final de todo o perfil quadrado, você sempre veda ele com uma chapinha, sem função estrutural. Pode ser uma chapinha de 3 milímetros, 5 milímetros pelo menos. Pronto, só para vedar mesmo. Aqui a estrutura em si, muito bonita desse monumento em homenagem aos soldados canadenses na Guerra Mundial. Eles levam isso muito a sério, é tudo muito honroso com relação àqueles que serviram, né, na Segunda Guerra Mundial. E você tem aqui as ligações como um todo, treliças horizontais, treliças para as colunas verticais. Aqui a ligação que eu mais uso, essa daqui. Você tem dois perfis quadrados, você faz essa ligação com chapa de topo, passando, ela tem que passar mesmo, em volta do perfil. Fica um pouco feio porque ela passa por volta, ela não fica alinhada, ela tem que fazer toda a volta. E tem os parafusos, no caso, parafusando. A ligação mais comum que eu faço é essa. Aqui ele trouxe uma coluna, uma viga, né? Um elemento de, talvez por ser uma treliça, botar assim como elemento diagonal, ou uma viga, em que ele solda na coluna. Aqui eu não recomendo fazer isso. Eu recomendo que a coluna, que é o elemento mais, ou o banzo da treliça, chamar assim, o elemento mais pesado, ele tem a dimensão maior do que a dimensão da coluna, como se fosse um rio menor desaguando no rio maior. Aqui fica feio, quando você traz uma viga com dimensão maior, desaguando numa coluna com um banzo com uma dimensão menor. Você acaba tendo esse acabamento feio. Então, o normal é você ter o elemento principal, que vai receber o elemento secundário, tendo dimensão maior, e ele acomodar direitinho na parede dele. Não ter que passar, no caso, ter esse overlap, né, passando sobre o flange. Aqui, esse aqui é um caso correto. Você tem um elemento que vai receber, o elemento principal que vai receber o elemento secundário, com uma dimensão considerável, suficiente para receber ele, e também tem uma folguinha aqui de 2 centímetros que eu recomendo entre os dois, para poder garantir uma solda de filete de 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros, dependendo do seu projeto. Note que as quinas dos perfis quadrados não são quinas vivas, não são quinas de 90 graus, são sempre curvas e boleadas.
Muito bonito, né? Aqui, elemento de skid é muito... Já me perguntaram também sobre isso. Eu prefiro trabalhar elementos de skid com perfis quadrados. Eles trabalham são muito mais resistentes à torção, né, no caso de skid. Aqui são fotinhas diversas. Perfis quadrados, perfis retangulares. Não esqueça de vedar os perfis, colocar uma chapinha vedando, para você evitar a entrada de bichos e de intempéries e promover a corrosão. Tem um skid que vai receber uma certa carga num certo momento. Aqui é uma ponte, uma passarela de pedestre no Canadá, uma das mais bonitas que eu já vi. É toda ela construída de perfis retangulares. Então, como eu falei, perfis maiores, recebendo perfis menores, e aqui outro perfil maior, recebendo diagonais menores. Então, você note que ele respeitou, né, o critério de perfis maiores e gradualmente foi reduzindo os perfis, de um chegando no outro, para ter espaço suficiente para acomodar um ao outro. Aqui um exemplo bem clássico, você tem aqui o banzo inferior, nessa ponte para pedestres, a diagonal chegando com uma dimensão menor e deixando um espaço para poder ter uma solda em todo o contorno de filete. Solda de filete em todo o contorno, solda estrutural muito pesada, muito boa. Aqui, como eu falei, essa ligação é com mais trabalho, quando eu vou ligar dois perfis quadrados, duas chapas de ligação quadradas, unindo-os com parafusamento em todo o contorno. Aqui é o gelo, né, formando no Canadá. Isso aqui tudo é levado em conta, né, para contração, né, e expansão dos elementos, das ligações. Note aqui a solda em todo o contorno, bem nítida, solda de filete, tem uns 10 milímetros de espessura, e os parafusos de alta resistência, sempre a 325. Aqui você tem o gelo se formando. No tempo da neve, né? A temperatura onde eu moro chega a menos 30 graus, menos 28 graus. Então é muito comum ter essas estalactites que a gente aprende de geografia, né? Quando é de baixo para cima, aquele gotejamento de água numa garagem. No Brasil, às vezes, você vê um gotejamento de água na garagem, no mesmo ponto, vai carregando o cimento, né? A argamassa, no caso da laje, o cimento, a parte branca, a parte cal, né, do cimento vai carreando aquela água ruim em garagem de filtração de água e tanto pingar vai formando umas coluninhas de baixo para cima, lá no chão. A chama de estalagmite. De cima para baixo, estalactite. De baixo para cima, estalagmite. A gente aprendeu lá em geografia. E aqui o perfil L. O perfil L ele é muito usado para... Ele é muito eclético. Eu chamo ele de o peão do tabuleiro de xadrez. Porque ele é mais frágilzinho, não serve nem como viga, nem como coluna isolado. Porém, se você usar ele duplo, dois perfis L, você tem uma formidável elemento composto, de botar assim, para diagonais e montantes de treliças de galpões. Se você usa 4 perfis L, você forma uma coluna. Você tem uma coluna treliçada, muito comum que você viaja pelo Brasil, você vê em torres de alta tensão, né, carregando fios e cabos elétricos. É muito comum você ver torres de alta tensão com 4 perfis L, formando as colunas das torres de alta tensão. Então ele forma assim. Eu posso trazer no canal, eu tenho esse dimensionamento de 4 perfis L formando uma coluna. Eles são muito econômicos e eles sozinhos, eles trabalham muito bem como verga contra verga. É obrigatório você fazer isso quando tem abertura de vãos, de portas e janelas. Você tem que trabalhar as vergas e contra-vergas. O perfil L é muito bom para isso. Cuidado que para um vão muito grande, o perfil L não dá conta. Às vezes tem que usar 2 perfis L ou até um perfil I, uma viguinha. Às vezes a verga ela vira uma viga, dependendo do vão da janela que você vier a vencer. E é isso. Dependendo da empregabilidade, de como você forma ele em dupla ou em quádruplo, você pode formar diagonais montantes ou até colunas. E aqui o perfil T. O perfil T é como se fosse um perfil duplo L. É muito usado para, por exemplo, elementos de ligação de uma viga chegando numa coluna. Você tem uma mesinha natural, é muito útil nesse sentido. É como se fosse um duplo L. Ele é simétrico. O perfil L, ele é o único perfil que ele é assimétrico em torno dos dois eixos. E o perfil T,
ele é simétrico em relação a esse eixo, que eu estou apontando com o mouse, em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo X, ele é assimétrico. Então, eles são diferentes dos demais pela dupla assimetria e pelo fato do perfil T ter uma assimetria justamente em relação ao eixo mais resistente, que seria o eixo X. Então, tem a sua ecleticidade, eles são bem ecléticos no nosso meio, não os subestime, você pode precisar deles numa ligação, e quando você usa em conjunto, você pode ter um elemento estrutural de grande valia. Então aqui mais skids mostrando, no caso, perfis retangulares, perfis quadrados, não perfis cantoneiras, mas duas chapas, né, meio que formando um perfil cantoneira. Não trouxe aqui o perfil cantoneira. E aqui apenas mais mostrando perfis quadrados chegando nos skids. Ficou fora de ordem essa foto, mas seria um outro skid que eu iria mostrar com uso de perfis quadrados e retangulares. Como eu falei, a vantagem deles é que eles têm uma resistência à torção nas duas direções. Então o skid está sendo içado, está sendo lá bombardeado por carga de vento durante o içamento, ou durante o içamento da carga, ele também pode sofrer uma torção mais numa quina do que na outra. Então ele tem essa vantagem de ter resistência à torção maior, no caso. Para resistência à torção não tem elemento igual ao quadrado, o circular e o retangular. São os melhores perfis para resistir esses elementos de torção. E aqui, sim, aqui a fotinha está certinha. O duplo perfil é uma treliça de rara beleza. Por incrível que pareça, talvez só tenha essa foto de caso de treliça com perfis duplos L para os banzos. Banzos, diagonais e montantes é comum, mas para os banzos, note na fotinha mais ampliada, em que o colega usou os banzos com perfis duplo L. Eu verifiquei, esse projeto na época não era meu, de outra empresa, estava tudo certinho. E bem esbelto, bem leve, bem fininho. Muita gente fala só em chapa fina, chapa fina, chapa fina. O perfil L, ele é formidável. É um perfil laminado, vem com a chapinha grossinha também. E ele é formidável para diagonais, montantes. Formar uma treliça mesmo. Então ele sozinho, ele não tem resistência nenhuma. Não tem utilidade como os outros perfis têm. Não tem essa rigidez. Mas quando em conjunto, eles trabalham muito bem. E aqui em cima você tem um perfil, eu não sei identificar se é um perfil U enrijecido ou um perfil U simples. Deve ser um enrijecido, né, basicamente. E você tem... Mas o que eu queria mostrar? Que eu não tenho, no caso, uma chapinha que a gente usa, no caso. Já trouxe aqui no canal, no dimensionamento de treliças, que a gente usa... Esqueci o nome da função dela. A gente usa umas chapinhas para poder fazer o travamento, quando necessário, do duplo perfil, do perfil L. Jari, o banzo não está passando, ou a diagonal não está passando com esse comprimento. Coloca um travamento no meio dele, no meio dos dois perfis, e se é necessário, coloca um travamento também aqui assim, entre o montante e a diagonal para travar ele numa direção, e também coloque travamento nessa outra direção. Então você trava essa diagonal nas duas direções e você reduz o comprimento desse comprimento inteiro para um comprimento da metade. Então você pode colocar contenções ao longo do perfil duplo L e reduzir, no caso, a distância entre pontos de contenção lateral. Você pode reforçar ele e fazer ele passar no seu projeto. Às vezes toda a sua treliça passou, aí só uma que não está passando, justamente... Normalmente é aquela que está próxima do apoio, não tem mais esforço cortante. O que você faz? Para não ter que mudar o perfil aéreo, só naquela ligação fica feio, você coloca um travamento. No caso aqui, numa direção, e na outra direção você coloca perfil de um lado, perfil do outro, para travar também na outra direção. Muito cuidado, essa vista espacial. Se você fizer um ponto de contenção lateral na diagonal, você tem que travar nas duas direções para poder evitar problema com índice de flambagem. Aqui, uma outra treliça de cobertura. Você tem aqui o travamento em X, no caso, também provido em forma de perfil L. Perfil L também, aqui nos banzos. Aquela foto era na Petrobras, essa aqui é no Canadá. Você tem aqui perfis L duplos. Aqui eles usam muito um perfil U pequenininho entre os perfis L, como você está observando aqui, para formar diagonais e montantes. Um perfil U pequenininho.
E entre eles, o travamento em X, no caso, a cada tantos metros lá no fundo, aqui no meio, você faz o travamento do flange superior e do flange inferior. Porque numa hora, por ser uma cobertura, numa hora um flange vai estar comprimido e o outro tracionado. E quando tem a carga de vento, ele inverte. Então, muito cuidado para poder travar os dois flanges, porque numa hora o flange comprimido vai ser tracionado e vice-versa. E aqui você tem a chegada do duplo perfil L com esse perfilzinho U. É um perfilzinho U, né? Não é, chega a ser quadrado, é um perfilzinho U. Ele é de dimensões iguais, mas ele tem uma aberturinha. E aqui tem outro perfilzinho U chegando aqui no final. Nessa diagonal ela sempre é mais crítica, porque aqui tem um esforço cortante máximo, tem um apoio. Então aqui você vai ter o esforço cortante máximo. Então, se necessário, você enrijece essa última diagonal, fica feio, ou você cria uma outra diagonal aqui, ou uma terceira diagonal, 2 ou 3 diagonais você pode criar aqui no finalzinho para poder enrijecer, ou travar, criar um elemento aqui de travamento, onde estou passando com o mouse, e travar o perfil a meia altura, ou em 2 pontos, ou em 3 pontos. Então você tem aqui esse elemento diagonal, o último, é sempre mais crítico, normalmente nos projetos, porque ali está o esforço cortante. Olha aqui, olha esse elementozinho que eu queria trazer para vocês, me esqueci o nome, tem no meu livro lá o nome dele direitinho, ele dimensionado. Você coloca esse travamentozinho no meio do perfil L. Então, quando você dimensionar o perfil duplo L, você tem que dimensionar ele para o travamento e também para receber esse elementozinho, que agora me esqueci, me falha a memória. Então, uma coisa é a contenção lateral, outra coisa é esse travamentozinho peculiar que você é obrigatório colocar ao longo do perfil duplo L. Ele fica bem estético. Aqui ele está aqui, ó, nessa região. Aqui dá para ver na foto aqui agora. Aqui também tem. Ou você coloca ele ou muda o perfil, que é muito mais grotesco, muito mais feio. Tem cliente que não gosta de fazer um travamento aqui, tipo fazendo uma forma de A de cabeça para baixo, mas às vezes é inevitável, tem que colocar. Ou você muda o perfil para não ter que colocar esse travamento. Então aqui fico devendo o nome desse elementozinho de travamento. Como eu falei, você pode colocar um segundo diagonal para aumentar a resistência nessa região, aliviar, né, o esforço solicitante nessa última diagonal. Você cria uma segunda diagonal, porque aqui é o elemento mais crítico. Nessas duas primeiras diagonais, elas acabam recebendo os maiores esforços cortantes, que são transferidos para a treliça em forma de tração e compressão, né? A treliça não tem esforço cortante. Aqui, mais perfil duplo L, resistindo a cargas, no caso de equipamento de ar-condicionado. Você tem aqui HVAC, coloquei aqui o nomezinho para não me esquecer. Você tem que bolar, né, da sua mente como projetista, elementos, no caso, entre as treliças, para servir de suporte. Aqui eu botei tracejadinho, porque deve ter elementos de suporte sobre o telhado, para poder receber esses equipamentos. Aqui embaixo, deve ter alguns elementos de suporte também. Aqui não tem aqui embaixo, então deve ter colocado lá em cima, por isso que eu botei tracejado. Por cima da treliça, na parte superior do telhado, devem ter equipamentos assim, elementos, no caso, nessa direção, servindo de suporte para esses equipamentos de ar-condicionado. Com certeza, eles não estão aqui flutuando. Então lá em cima tem alguma coisa servindo de suporte. E você usa o quê? Você pode apoiar ele em 2 treliças, ou você pode prolongar em 4 treliças. Eu já tive que prolongar, às vezes, até em 3 ou 4 treliças, muito próximas uma das outras, para poder ter apoio suficiente para poder receber esse equipamento de ar-condicionado. Então aqui eu botei o nomezinho HVAC, equipamento de ar-condicionado mesmo. Aqui outra situação, você tem que bolar, aqui ele botou, aqui é um tubo, né, tubulação. Aqui ele tem um sisteminha aqui, ó, tem um tirante, um sisteminha de estruturas, né, um framezinho, uma estruturinha aqui, para poder ser feito de suporte. Talvez lá em cima do telhado tenha mais estrutura de suporte em cima do telhado. Mas enfim, você tem que bolar. Aqui tem uma outra estruturinha. Talvez você às vezes tem que estender, além dessa treliça, até a próxima treliça, para poder ter mais apoios. Então, não esqueça que você não tem só como apoio apenas essa treliça.
Você tem as treliças paralelas próximas para poder servir, seguir, né, adiante, prolongar um elemento estruturante aqui e aqui, e servir como um elemento estruturante para poder receber esse equipamento de ar-condicionado que são pesados. Então é inevitável. Trator de obra de galpão, você tem que prever isso aqui no seu orçamento, na sua licitação, onde vai ter o equipamento de ar-condicionado, e prever ali. E no ato do projetar, você vai ter que projetar sim uma ligaçãozinha para poder resistir à carga desses equipamentos. Aqui você tem no caso, uma virga, abertura de porta. Aqui você tem um elemento metálico inserido, no caso, dentro dos blocos, no caso de concreto. Então é muito ou um elemento em T ou 2 elementos de cantoneira, servindo como verga, no caso. É muito comum no Canadá usar assim. Deixa eu ver aqui pela foto aqui. Como tem uma soldinha, parece ter duas cantoneiras. Uma cantoneira, outra cantoneira aqui. E uma soldinha intermitente. Uma soldinha aqui, outra distante, e assim não é solda contínua, é solda intermitente. Duas cantoneiras, elas vencem esse vãozinho e servem como contra-verga, né? Verga, né? No caso, no topo seria verga, embaixo seria contra. Embaixo é verga, em cima é contra-verga. Chama de verga. Se eu tiver errado, você me corrige. Então funciona como verga para garantir a abertura aqui desse vão. Se você não colocar esse elemento de verga, você vai ter fissuras e trincas aqui, inevitável. Então você entra com o bloquinho, cada bloquinho tem uma espessura que vem até uma cantoneira, e o outro bloquinho vem até outra cantoneira. Deve ter 2 linhas de bloquinhos aqui, ou talvez um bloco só, e ele quebrou no meio, ou usou só nessa fiada 2 blocos menores. São artifícios de construção, e você tem que detalhar isso aqui como projetista, é sua obrigação. Aqui, mais perfis duplo L, funcionando como... Ok, chumbadores, eu vou mostrar aqui a fotinha para entender o contexto. Então, 2 perfis L, você chegando em uma chapa e sendo conectadas a uma coluna de concreto. Vão funcionar, vou mostrar outras fotinhas, vão funcionar como tirante. Então, tem os chumbadores mecânicos, veio e chumbou, no caso, né, no bloco de concreto. Você tem aqui o tirante em si, cada tirante formado por 2 perfis L, são muito úteis também para trabalharem como perfis, como tirante. Eu prefiro trabalhar tirante com duplo perfil L do que com barra maciça. Eu prefiro trabalhar o perfil L. E você tem aqui uma outra vista, né, na lateral mostrando uma chapinha, tipo uma chapa Gousset, outra soldada em outra chapa e conectada por chumbadores mecânicos. Isso aqui você bola como, no caso, projetista. É importante que a linha neutra do duplo perfil L ela coincida com a linha neutra da coluna bem na região de base. Aqui não está funcionando assim. Se você estender aqui uma linha imaginária, a linha imaginária, a linha neutra, ela não passa no meio da aba do perfil L. Ela passa mais próximo aqui da mesa. Ela passa 1/3 da mesa aproximadamente. Ela parece estar chegando aqui na coluna. Então ela não está cruzando na linha neutra na fundação. O correto é a linha neutra do tirante cruzar com a linha neutra da coluna no ponto aqui de apoio na fundação. E não acima ou abaixo. É importante você coincidir a linha neutra do tirante com a linha neutra da coluna, no caso de concreto, e a linha neutra da fundação. Chapa Gousset. E aqui a soldinha. Mais uma vez, ele botou uma soldinha só nessa região. Eu colocaria soldinha em todo o contorno. Eu colocaria soldinha vindo aqui nessa região, fazendo a volta, e por trás, eu botei tracejadinho para indicar uma soldinha por trás do perfil L. Aqui você tem uma ligação, no caso de travamento, né, de cobertura, com 4 perfis L, uma chapa de ligação. Aqui, se não falha a memória, é num show aéreo, é no Museu da Força Aérea, na cidade de Hamilton. Muito bonito esse museu, recomendo muito, no Canadá. É um dos museus mais bonitos que eu já vi, já fui lá 3 vezes. Muito bonito esse museu, costuma ter show aéreo. E no galpão, quando você faz um galpão assim mais bonito para um museu, você tem que trabalhar melhor os perfis, né? E é um dos únicos museus que eu vi realmente bonitinho lá, com a chapa Gousset. Parece mais industrial, mas está bem adequado. Mas chapa Gousset recebendo as 4
no caso, perfis L. O importante aqui é o seguinte, aqui você nota que inverteu o perfil L, ele vem com a abinha aqui, e aqui o outro perfil L vem com outra abinha aqui. O correto é você ver com a linha neutra do perfil L, ela coincidir com a linha neutra do perfil L que continua. E a linha neutra desse perfil L coincide com a outra linha neutra do perfil L que continua. Não estão coincidindo. Você tem linhas neutras não coincidentes. Então é importante que as linhas neutras elas coincidam entre si e se cruzem no mesmo ponto. Então você tem que garantir isso aqui no seu projeto, que as linhas neutras, só vai enxergar isso aqui o calculista. Ela é imaginária, né? Para o construtor, que elas se cruzem no mesmo ponto. Se não cruzarem, ela gera uma excentricidadezinha nessa região. Às vezes é negligenciada, às vezes não. Então aqui 3 conectores, atração simples. Por mais simples que seja a ligação, no Canadá eles sempre usam parafuso A325 de 3/4 de diâmetro. É muita coisa, mas é o padrão que eles adotam aqui. O perfil escolhido, bem, basicamente foi o perfil americano. Ele foi escolhido, no caso, pelo cliente, pelo fato de ter tido contato, no caso, com a montadora local, conhecido dele, que tinha esse perfil simples, no caso, em grandes estoques. Eram de fácil acesso. Então, ele funciona, o perfil simples, mais uma vez, recapitulando, ele funciona como excelente terça, uma boa viga, não é uma viga ruim. Se você unir os perfis assim, como vou mostrar no projeto, eu fiz assim, eu uni os perfis de costas, formei um perfil I americano. Ah, Jari, por que você não usou um perfil I americano? Porque, como eu falei, o cliente ele pediu para usar só perfil U simples, não importa o quanto eu viesse a usar. Então, eu precisei, em algum momento, usar perfis duplos. Eu uni como fosse uma viga, garanti soldinha intermitente para unir eles embaixo e em cima, e fiz uma duplo perfil, no caso, U de costas. Isso aqui chama perfil duplo U unidos de costas. Ao contrário, seria perfis U unidos de frente. Aqui é uma excelente viga, naturalmente. De uma boa viga, você passa por uma excelente viga. E aqui você tem uma excelente coluna. Usar 2 perfis U assim como viga é desperdício. Você tem 2 almas. Uma alma apenas ela resolve. O perfil duplo U formando retângulo, ele é muito mais útil como coluna. Aqui você tem uma coluna imbatível. É a mais próxima, mesmas características praticamente de uma coluna retangular, desde que, mais uma vez, você garanta o uso de solda contínua, não use solda intermitente. Não esqueça de colocar o xizinho para indicar elemento vazado. E nota, quando o perfil duplo U de frente recebe solda contínua, este pode ser tratado como igual a um perfil retangular, tubular retangular. Então não esqueça disso. Usou solda contínua, o CW dele é igual a 0. Não precisa calcular o CW, ele tende a 0. Se calcular com solda intermitente, tem que calcular o CW de um perfil U e de outro perfil U. Esse número, em termos de milímetros, a sexta, vai lá para 14.000, 12.000, 9.000. Tem que calcular esse número. E ele interfere no dimensionamento da coluna, sim. Quando você dimensiona pela norma 14762, chapas finas, ou mesmo pela norma NBR 8800 para coluna, a gente leva em conta o CW, se não falha a memória. Então o CW tem que ser calculado se usar solda intermitente. Aqui, o perfil americano, por possuir uma mesa pequena e de espessura variável, acaba criando dificuldade para receber parafusos. Aqui eu vou falar sobre isso, mas é um outro assunto da fotinha interessante, que aqui é um galpão e você tem aqui um escritóriozinho dentro do galpão, umas salas. E aqui eles colocaram o perfil, nunca pensei nisso, sinceramente. Chapas bem espaçadas e o perfil corrido no chão. Para quê? Porque tem cantoneiras. Então tinham cantoneiras em que o garfo às vezes batia aqui no escritório. Isso aqui é drywall, batia no escritório. Então ele colocou, né? Colocou um perfil U bem alto, talvez seja de 30 centímetros, para poder evitar que o garfo da cantoneira batesse, no caso, ele estivesse baixo, ele batesse, no caso, contra o escritório. Aqui você tem o perfil U laminado, você tem um parafuso que vai entrar nele, lembrando que no meu desenho ele tá paralelo, o flange ele está uniforme, mas na vida real o perfil U, o flange dele tem espessura variável. Então
a espessura dele sendo variável, é mais chatinho de colocar parafuso. Só isso, mas é execuível sim. Duas arruelas, uma lisa e uma de pressão, a porca sextavada e uma folguinha de 1 centímetro. Nessa região, nessa ligação, é comum você ter, no caso, dificuldade. Quem vai montar tem essa dificuldade, porque vai ter uma espécie de cunha aqui aberto, né? Assim, você vai ter o flange variável, uma parte rosqueada, meio solta, enfim. Fica uma aberturinha aqui, não fica plano, exatamente plano. Aqui é um caso onde o projetista, ele bota assim, não atende a norma. Mais uma vez, a norma não recomenda, a norma ela não manda, ela recomenda. É muito comum em perfil I americano, em perfil W também, de mesa de 100 milímetros, 150 milímetros, 100 milímetros, acho que a menor mesa do perfil W é 100 milímetros. Às vezes, levando em conta a alma, o raio de concordância, você não consegue ter não consegue atender a esse critério de 2 vezes o diâmetro do perfil para garantir a distância do conector até a borda da chapa. Então, entre a borda do flange e o eixo do conector tem que ter 2 vezes o diâmetro. Às vezes, mesmo usando parafuso de meia polegada, eu não consigo atender a mesa de um perfil W, o menorzinho deles. 150 milímetros ou 100 milímetros, me corrija se estiver errado. Mas é descontando a espessura da alma do perfil W, descontando o raio de concordância dele, no final, o que me resta, colocando ele no meio, ou direitinho aqui, eu não consigo atender 2 vezes D. Para perfil U, é comum isso acontecer. Para perfil I americano também é comum isso acontecer. A gente não consegue respeitar exatamente 2 vezes D. Acaba recaindo num valor menor, 1,8, 1,9, 1,75 vezes D. Já aconteceu isso comigo nos primeiros projetos. Aí que você aprende que a norma ela não manda, ela recomenda. Se você fizer diferente, você apenas vai ter que provar que seu cálculo está direitinho. Só isso. Mas sempre carrega isso consigo. Vejo muita gente falando só de norma e software, esquecendo da engenharia. A engenharia é o mais belo do contexto. Então a norma ela não manda, ela recomenda. Isso é o que eu tenho para passar de você de aprendizado da vida. Mais de 50% do prático que eu fiz na vida não existem em normas. Criatividade e plasticidade. Então aqui, mais uma vez, um outro shopping com uma estrutura, né, sendo usada estrutura metálica, sempre versátil, onde colocou um barquinho, né, um barquinho de ponta cabeça, enfim. Aqui usa metálica com madeira. É difícil você conciliar esses materiais na arquitetura e garantir uma boa plasticidade, mas ficou bonito. Você tem aqui, no caso, note que você fez a cobertura, como eu falei, às vezes em um certo momento, no projeto já tá especificado, mas às vezes em um certo momento o cliente vai lá e pendura alguma coisa. Então caso você tenha isso aqui já pré-definido e vai projetar direitinho, esses apoios, não coloque eles longe do nó, coloque ele no nó ou mais próximo aqui dessa região de nó. Se você colocar os apoios ao longo do flange, longe do nó, você pode gerar um momentozinho fletorzinho, menor que seja aqui no banzo. E treliças não tem muito fletor, é tração e compressão, desde que respeitemos as regras. Cargas aplicadas nos nós, as linhas neutras cruzando nos nós. Você vai ter só tração e compressão. Aqui no caso, teoricamente é errado. Se for uma carga pequena, não afeta tanto. Muito fletor que gera aqui não é tanto assim. Mas só para relembrar, em cargas pontuais, se for pendurar alguma coisa, pendure nos nós, ou bem próximo do nó. 10 centímetros do nó, 5 centímetros do nó, bem próximo do nó, não tão distante como está aqui na foto. Aqui, um outro outra loja de hardware, aquela mesma loja que tinha as canoas penduradas. Aqui esse ano penduraram um capacete, tal, camisas, etc. Então, mais uma vez, mostrando na treliça os apoios, sempre procurar não colocar apoios ao longo do banzo da treliça, como está aqui. Sempre colocar nos nós, mais uma vez. Mas mostrando que a liberdade que o cliente tem quando você tem metálica, você olha para o alto, você é um cliente leigo, você pensa, eu tenho um universo, né, só para mim, muito legal. Aqui é muito comum nas universidades, toda universidade de engenharia, eles colocarem um monumento assim, de vários elementos assim conectados. É um pouco da aula de hoje.
refletindo, mostrando o quê? Que você tem que sempre pensar. Não tem equação geral. Você tem que pensar nas características de cada perfil para cada situação. Então, um perfil vai ser mais adequado para uma situação do que outro. Sempre pensando no viés econômico, no aspecto estrutural e no aspecto também de conforto, funcionalidade. Se o perfil não atende ao tripé resistência, durabilidade e funcionalidade, o projeto falha. Então, fica aqui para refletir esse monumentozinho e você sempre refletir sobre o tipo de perfil a adotar no seu projeto. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu ia falar só do perfil, mas eu, ao longo da aula, ao fazer a aula, preferi trazer as características de cada tipo de perfil, da minha cabeça mesmo, da minha experiência, escrevendo livremente, sem consultar nada, para você ter uma outra fonte de referência. Assim, muito obrigado por me acompanhar e me prestigiar em mais esta aula, e te aguardo na aula de número 3, onde eu vou começar a trazer definição de cargas, depois análise estrutural. Eu vou trazer as aulas bem desmiuçadas, bem mastigadinhas, bem mais coloridas do que no mezanino 1 e 2, para a gente trabalhar mais o aspecto estrutural agora, análise estrutural, antes de adentrarmos no dimensionamento. Muito obrigado e te aguardo na próxima aula.